Olá! Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo que interessa muito às mulheres, mas interessa aos homens também, porque é a saúde da mulher. Vamos falar de climatério, menopausa e, claro, da terapia hormonal, tão discutida, com tantas controvérsias em relação ao câncer de mama, que pode causar o câncer de mama. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse programa. É um programa que vai desmistificar muitos conceitos em relação à menopausa, ao climatério, e aliás vamos explicar qual que é a diferença entre climatério e menopausa, e muito importante, a terapia hormonal. Porque a mulher, quando ela entra no climatério, a qualidade de vida dela, infelizmente, cai demais, principalmente por um sintoma da menopausa, que é o fogacho, aquele calor insuportável que altera a qualidade de vida da mulher, que tira o sono, que não consegue dormir e com isso leva a grandes transtornos de ansiedade, depressão e falta de qualidade de vida realmente. Vamos abordar esse assunto que irá atualizar muito as informações em relação a essa fase da vida da mulher extremamente complexa. Por isso, não saiam daí que nós vamos para um intervalo rápido e já voltamos aqui com o Dr. Ricardo Laier, que é ginecologista e mastologista e vai poder, com muita competência, trazer informações atualizadas em relação a esse assunto. Volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje, como nós havíamos prometido, vamos falar de um pouco de menopausa, climatério e também de reposição hormonal, Essa terapia de reposição hormonal que tantos tabus envolve esse tratamento e que hoje nós vamos aqui no programa desmistificar tudo isso. E tenho o prazer de receber aqui, como eu havia prometido também, quando nós fizemos câncer de mama, Dr. Ricardo Laier, que é, além de mastologista, é também ginecologista, inclusive com título de especialista e tudo mais. Mas ele fica mais na área de mastologia, bate mais na mastologia. Obrigado, Ricardo, mais uma vez pela sua presença, obrigado pela sua presença. E mais uma vez eu tenho certeza que vai ser um sucesso o programa, como foi o câncer de mama, Que as pessoas gostaram muito, porque você passou bastante novidade, A medicina evolui, tudo evolui e as pessoas precisam estar informadas em relação a essas evoluções, principalmente quando nós falamos em climatério, menopausa e na terapia de reposição hormonal. Olá, Regina, olá a todos os telespectadores do programa Saúde em Seu Lar. O prazer é todo meu, de estar aqui de novo com você, com todos os telespectadores, para poder falar desse assunto também tão importante quanto o câncer de mama, sem dúvida, E conforme você disse, Regina, realmente eliminar, vários tabus, que existem aí em relação à terapia de reposição hormonal, ou hoje mais conhecida como terapia hormonal, certo. E que esses tabus, ao longo dos anos, graças a Deus, com o avanço das pesquisas, eles foram caindo e hoje realmente nós podemos dar uma informação bem segura, para a paciente nessa fase da vida em que a menopausa é só um detalhe, Existem várias outras coisas envolvidas na mulher quando chega aí, em média aos seus 50 anos, Ô Ricardo, até você falou assim, a menopausa é um detalhe. Eu estava aqui pensando, será que para as mulheres a menopausa é um detalhe mesmo? Para a vida das mulheres, para o dia a dia das mulheres? Mas eu entendi o que você quis dizer. O climatério, que é algo que é uma fase da vida da mulher, A menopausa é um fato dentro do climatério. Então eu queria que você já aproveitasse essa deixa já para explicar essa diferença, o que é o climatério e o que é realmente a menopausa. A menopausa, conceitualmente, é a última menstruação da mulher. Essa é a menopausa. E o climatério é o período que antecede a menopausa, ou seja, é aquela fase que a mulher vive de irregularidade hormonal, na verdade, O conceito é uma irregularidade hormonal. Por quê? Ela mescla ciclos
em que ela ovula, ou seja, ela pode ter filho, com ciclos em que ela não ovula. Normalmente isso é associado às menstruações irregulares, mas é claro que no caso da mulher ter o útero, né? No caso que a mulher não tem o útero, é interessante, até a gente vê muito isso no consultório, ela tem todos os sintomas típicos da mulher que está no climatério, só que ela, como não tem o útero, ela não menstrua, então ela não tem a irregularidade menstrual. Só isso, né? É, só isso, mas todos os efeitos em decorrência da irregularidade hormonal ela apresenta. E, Regina, também 90% das mulheres vão passar pela fase do climatério. Somente 10% das mulheres que vão menstruar a última vez e acabou. Vem com um ciclo regular, né, menstruando todos os meses normalmente, teve a última menstruação, que é a menopausa, e depois não menstrua mais. Então isso acontece só em 10% das mulheres. Infelizmente. Infelizmente. Né? 90% das mulheres vão passar por essa fase de ciclos anovulatórios, misturados com ciclos ovulatórios e uma instabilidade hormonal muito grande. É uma fase que mexe muito com a mulher. Eu falei já, vou explicar do detalhe. Por quê? Porque na verdade a mulher próxima aos 50 anos, a menopausa na verdade, o climatério, é mais uma coisa para atingi-la. Porque a mulher nessa fase da vida, ela já está normalmente cuidando dos seus pais, que estão na velhice. Os filhos já estão, alguns estudando fora, todos os filhos algumas vezes já saíram de casa, depois de 25, 30 anos de casamento, né? A queda natural pela idade. Então, são muitas coisas envolvidas nessa fase da vida. E assim, eu costumo falar bem a verdade, isso não é joguinho da mulher. Não, os sintomas são terríveis. E associado a essa questão que muitas vezes chama-se de crise de meia-idade. Certo. Né? Então, é só, assim, é o detalhe que eu digo, porque tem muita coisa envolvida. Né? Tá, tem muita coisa envolvida. Então, como a menarca é a primeira menstruação, né, da menina, a menopausa é a última menstruação. Que bênção esses 10% que não apresentam nada, apenas para a menstruação. Gente, é uma bênção. Apenas 10%. E por que... o que acontece? Tem alguma explicação desses 10%? É porque assim, a mulher, quando ela nasce com cerca de 1 milhão a 2 milhões de folículos, né? Os folículos são os responsáveis pela produção do hormônio. Certo. E esses folículos vão sendo consumidos ao longo dos anos. Tá. E eles são assim, para cada ciclo menstrual não tem um número certo, são consumidos tantos folículos. Tá. E o que acontece nessa fase? Ela tem uma reserva de folículo já pequena, e aí alguns folículos são consumidos, mas ainda tem alguns, ou seja, no mês seguinte ela pode não ovular, ou seja, não menstruar, e no outro, ou dali 2 a 3 meses, ela ainda tem um pouquinho de folículo, ela pode voltar. Então, é uma bênção realmente. Agora, mais abençoada do que essas, só aqueles 25% em média das mulheres que entram na menopausa sem sentir onda de calor. Aí essas são mais abençoadas. Mais abençoada, ou porque essa onda de calor, esse tal fogacho aí é que acaba com as mulheres, né? Ricardo, o início da menopausa, do climatério, melhor dizendo, é em torno dos 50 anos? Em média. Isso, em média em torno dos 50 anos. A menopausa no Brasil, ou seja, a última menstruação, a média é em torno de 51 a 52 anos. Então o climatério, ele em média é 48, 49 anos que ele se inicia, ou seja, a irregularidade hormonal. Mas ele varia muito, né? Existe uma variação muito grande. Depende também de quando foi a primeira, não é? Quando entrou no período, não tem a ver? Não tem relação. Na verdade, essa relação sempre foi levantada. Foi sempre levantada. Mas a literatura... porque menstruou com 14 anos, vai parar mais tarde, menstruou com 9, 10 anos, que aliás hoje está muito comum, né? 9, 10 anos, aí para mais cedo. Não, essa relação não existe. Não existe. Não existe. O que interfere na idade, o único fator que realmente está muito bem provado é o tabagismo. Então a mulher que é fumante, ela tende a entrar na menopausa numa idade mais precoce. O outro fator que aventou-se aí, tem alguns estudos que mostram que sim, outros que não, é o histórico familiar, né? Se na família, né, as mulheres tendem a entrar mais cedo. A primeira menstruação na menina tem muito a ver com a mãe, não tem? Muito a ver. Isso eu tenho observado muito. Isso.
E a idade da menopausa também aventa-se que existe uma relação também familiar. Bom, só para desmistificar de vez. Então, a mulher que teve que fazer uma esterectomia, tirar o útero, tirar tudo, por questões de um mioma ou outra indicação médica, ela vai ter as mesmas coisas, ela apenas vai parar de menstruar, é óbvio, porque a menstruação se dá pela descamação do endotélio que envolve o útero. Perfeito. Tá, então, mas o resto é tudo normal. Não muda absolutamente nada. A esterectomia, que é a remoção do útero, sim, ele não traduz nenhuma interferência na produção hormonal. O principal responsável pela produção dos hormônios sexuais na mulher é o ovário. Apesar de não ser só o ovário. Ele é o principal responsável. Tá. Né? Por isso que depois que a mulher entra na menopausa, o nível de hormônio dela não vai a zero. Que senão... existem outros órgãos que também produzem. Principalmente a suprarrenal. Suprarrenal. Suprarrenal é o principal, mas também a gordura periférica, a própria mama. Tá. Então existem vários outros órgãos que produzem hormônio na mulher na pós-menopausa. Tecido adiposo, exatamente. Né? Que produzem hormônio, mas numa quantidade bem inferior àquela que o ovário produzia. Né? Tá. Bom, em relação a sinais e sintomas, e depois é óbvio que nós vamos entrar diretamente na questão da terapia, no segundo bloco. Sinais e sintomas. Existe algum sinal de alerta, vamos dizer assim, para mim? Epa, estou entrando no climatério, por exemplo. Até mesmo falar daqui a pouquinho também, um pouquinho da menopausa precoce, né? Existe alguma coisa ou a coisa já começa... vamos dizer, arrebentando com a vida da gente, vamos dizer assim. Na verdade, nós temos que dividir em dois grupos, né? Das mulheres que têm útero e das mulheres que não têm útero, né? Tá. Então, nas mulheres que têm útero, essa fase, ela corre com irregularidade menstrual. Menstrua 1 mês, para 3, 4, pode ser que tenha hemorragia, tá? Então, ela cursa com irregularidade menstrual e já pode iniciar também os famosos fogachos, né? Ou ondas de calor, que na verdade é o sintoma mais marcante da menopausa. E ele é atribuído ao quê? À baixa do estrogênio. Que causa a onda de calor, que cerca de 70% a 75% das mulheres vão ter onda de calor, que é o sintoma mais perturbador, né, da menopausa. Tira a qualidade de vida da mulher, sem né? dúvida alguma. E até assim, Regina, a questão das ondas de calor, até ela interfere tanto no hábito de vida da mulher, que quando iniciou-se, né, a terapia de reposição hormonal, a indústria farmacêutica, ela pegou o pacote inteiro. Né, de todos os sintomas que a mulher tinha e atribuiu a questão da menopausa. E não é bem assim. É que, veja bem, as ondas de calor, elas vêm principalmente de noite. Então a mulher acorda com a onda de calor, depois costuma aparecer um calafrio na sequência, e aí o que acontece? A mulher dorme mal, e aí no dia seguinte ela tá como? De mau humor. Mau humor, sem disposição. Sem nada. Tá? Até a função cognitiva, que é uma parte que depois eu acho interessante a gente entrar, porque fica abalada. Mas por quê? Porque ela dormiu mal. E o sono é importantíssimo para tudo na vida. Para tudo, né? fundamental. Inclusive para a imunidade, para tudo. Para tudo. Aí você fica estressada no outro dia, né? Fala que você tá louca, né? Que o homem não aguenta, né? Quer botar a mulher pra fora. É assim então, que acontece. Não, é uma fase terrível. É uma fase muito terrível, porque a mulher, é o que você falou mesmo no começo aí, ela perde muito a qualidade de vida dela. Então é uma fase realmente muito, muito, muito difícil da vida da mulher. Mas independente do fogacho, né? Do que é esse calor. A questão da depressão, do transtorno de ansiedade, da alteração de humor e tudo mais, tem a ver também com a queda. As alterações emocionais, as alterações emocionais. São muitas, não? Muitas. E assim, é muito claro. A gente vê no consultório, a gente vê no dia a dia, as alterações emocionais são muito nítidas. O que acontece é que até hoje não se conseguiu provar uma relação direta entre a baixa do estrógeno e essas alterações emocionais. Como conseguiu, por exemplo, com a onda de calor. Então conseguiu-se provar isso com a onda de calor. E em relação
as alterações emocionais, até hoje não se conseguiu provar. Isso, se é em medicina baseada em evidência. Isso, que realmente é em decorrência da queda hormonal. Ou se é em decorrência, né, de tudo isso que acontece na vida da mulher aos 50 anos, associado ao fato dela dormir mal e ter onda de calor a noite toda, né? Essa questão do transtorno de ansiedade, da falta de estímulo e tudo mais, não tem a ver também com a perda de libido? Tem também, sem dúvida. Porque você concorda, né? Afeta muito o casal. Afeta muito o casal. Afeta muito o casal. E o principal produtor de testosterona, de andrógeno, né, é o ovário. Então existe uma queda da produção andrógena, né, da produção de testosterona que também é o que na dá menopausa, libido. que é responsável pela libido. Pela libido, por então, isso. Gente, isso é interessante até se fazer uma pausa. As pessoas devem estar falando, peraí, testosterona não é hormônio masculino? Né? É hormônio masculino. É hormônio masculino. Mas a mulher também produz, e a principal função da testosterona na mulher é a questão da libido e a questão também do trofismo muscular. Tá. Né? Hoje é moda, né? Na academia as mulheres tomam testosterona também. Que beleza, hein? Beleza pra saúde, tá doido. Pra poder justamente melhorar o corpo, né? E melhor ficar o que é totalmente, toda bombada, né? O que é totalmente proscrito, né? E errado. Errado, exatamente. E é contra os bons hábitos para ter qualidade de vida, boas práticas. Bom, então é claro também que a queda do estrogênio é responsável pela diminuição do prazer, do libido e tal. Não é isso? A queda do estrógeno, mas a queda do estrógeno ela é mais no sentido não é o testosterona. Do ressecamento vaginal. É que na verdade você vê como é que tudo soma. Mas ressecamento vaginal dá dor à relação, dispareunia. Você vê como é que a mulher sofre, né, Regina? Porque além de ter a queda do estrógeno, que leva ao ressecamento vaginal, que ele entende a gente. que a queda do estrógeno, ela além das ondas de calor, leva também ao quê? Ao ressecamento vaginal. Que é horrível. Ou seja, a mulher tem o ressecamento vaginal. E associado a isso, como ela teve a queda da testosterona, que é responsável pelo desejo sexual, então além do desejo estar diminuído, se ela tenta ter a relação sexual, ela vai ter dor. E não prazer. Então, por isso que a gente fala mesmo, que é um momento muito delicado. Muito delicado da vida da mulher. Então, a gente está falando tudo isso para entender por que a importância, né, da terapia hormonal, não é isso? Para entender que nós temos que realmente, uma fase, se você não se trata, você não tem vida, né? Simplesmente, tua qualidade de vida, não tem ânimo para fazer atividade física, não tem ânimo para nada. Bom, além dessa questão da libido, além da questão do fogacho, a questão do transtorno, né? Você já explicou direitinho. E a tal da osteoporose? Realmente, essas fraturas frequentes que as mulheres têm nessa fase, tem uma relação muito íntima, né? É muito bem sabido que o estrógeno, ele é um protetor dos ossos. Sim. Né? Então o estrógeno, ele diminui o risco, né, da mulher ter osteoporose e consequentemente fraturas. A gente vai frisar um pouquinho mais aí, a terapia hormonal, você não pode indicar a terapia hormonal com única e exclusivamente base para isso, com esta finalidade. Né? Mas é muito bem sabido que o estrógeno é um protetor ósseo. Isso é inquestionável. Então, isso eu te perguntei justamente porque você falou, vou fazer terapia porque eu tô com osteoporose. Tá, mas tem mais alguma outra coisa assim? Tá assim, não, eu fiz lá uma densitometria ou achou uma osteopenia, que é a diminuição, né? Da calcificação óssea, e outros tem, vai fazer terapia. Então você já até me respondeu, não é uma indicação direta, precisa para isso. Na verdade, até eu estive olhando, eu olhei a diretriz, né, que é o guideline que a gente fala, né, a diretriz, né, da Sociedade Americana de Endocrinologia. E a terapia hormonal para prevenção de osteoporose é a última indicação. Né? Tá. Então você não pode indicar o hormônio com base nisso. Tá. Isso é muito importante porque tem pessoas, infelizmente, até profissionais que indicam, né? Infelizmente. Mas tá aí, bem explicadinho. Bom, falar um pouquinho, você falou que ia conversar com a gente sobre a questão da cognição da mulher, da parte cognitiva da mulher.
cognitiva da mulher. Também perde essa parte? Diminui? Mas não é por causa do hormônio. Na verdade... Não é por causa do hormônio? Não é por causa do hormônio. Na verdade, tava ficando maluco. Historicamente, a questão da terapia hormonal... A terapia hormonal é usada há 50 anos, 40, Sim. 50 anos. Só que o primeiro ensaio clínico randomizado, que conforme a gente conversou, é o que está mais lá em cima do nível, das pesquisas, né, a medicina baseada em evidências, ele foi publicado em 2002, que foi o WHI. E isso já tinham 30 anos que as mulheres estavam fazendo hormônio. Então, Regina, até assim, eu posso dizer com muita tranquilidade que o golpe da indústria farmacêutica foi muito bem dado. Porque conforme eu te disse, eles jogaram todos esses sintomas na culpa da menopausa. E aí as mulheres usaram o hormônio, mesmo antes de entrar na menopausa, já era prescrito. O hormônio para a mulher assintomática, vamos evitar tudo. E aí o que acontece? Profilático. Profilático. E aí o que acontece é que nenhum ensaio clínico hoje, randomizado, mostrou que a terapia hormonal melhora a qualidade de pele, diminui a função, melhora, né, a função cognitiva, por exemplo, diminui a chance de Alzheimer ou diminui a chance de demência. O hormônio não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Mas no passado, como os estudos que nós tínhamos eram estudos observacionais, ou seja, não eram ensaios clínicos randomizados, não eram estudos intervencionistas, eles mostravam isso. Então depois que saiu o WHI... Isso foi meio no achismo, né? É muito no achismo, sem dúvida. Nossa, depois que saiu o WHI em 2002, que é um estudo famosíssimo, que é o Women's Health Initiative, é um estudo que randomizou 16 mil mulheres, né, nos Estados Unidos, aí começaram a aparecer as primeiras impressões de realmente o que o hormônio causa e o que ele previne a curto, médio e longo prazo. E aí a grande fonte que eu uso para passar para as pacientes de uma maneira muito precisa é uma revisão que a Cochrane Library fez, né? A Cochrane é uma instituição mundial responsável pelas principais revisões sistemáticas e meta-análises no mundo. E como eles juntam todos os trabalhos, eles colocam tudo aquilo e juntam as pacientes. E aí eles conseguem um cálculo estatístico muito preciso. Então a Cochrane Library fez uma revisão sistemática que foi publicada no final de 2015, que assim, até hoje, mesmo já tendo 3 anos, é a minha principal referência para poder passar as informações assim, de uma maneira mais exata, né, para as pacientes, né, decidirem junto com o profissional de saúde, né, se vão ou não vão fazer uso da terapia hormonal. Bom, então, gente... Então, acho que menopausa, climatério deu para dar uma ideia geral, né, do que é direitinho, da importância de realmente entrar no tratamento quando indicado pelo médico. Nós vamos ver agora aqui no segundo bloco, por isso eu falo para vocês, peço a vocês, não saiam daí que nós voltamos em um minutinho aqui com o Dr. Ricardo e vamos falar da terapia hormonal. Não se fala mais reposição, né? Fala reposição. Assim, só terapia hormonal, tá bem? Volta em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando de climatério, menopausa e da terapia hormonal, né? Tão preocupante aí pelas mulheres, mas preocupante com razão, porque falta muitas vezes a informação correta, né? Para que as pessoas, as mulheres não sofram tanto, né? Esse dilema. Se eu fizer terapia eu vou ter câncer, se eu não fizer eu também não vivo. É uma loucura o que a gente ouve, né, por aí no dia a dia das mulheres. E aí nós estamos aí fazendo esse programa com o intuito de esclarecer e auxiliar e ajudar para que vocês possam fazer o tratamento quando indicado, com tranquilidade, em paz e vivendo, né? Porque se a gente ficar desse jeito, não vive, na verdade. Ricardo, em relação à terapia de reposição hormonal, terapia hormonal, né? Você já falou, por que há tanto medo, ainda hoje, controvérsias, há controvérsias ainda, né? E medo, que as mulheres têm medo, hoje elas têm medo, às vezes se tratam com medo. Meu Deus, eu vou ter câncer, ter câncer de mama. O que você explica isso? O que aconteceu foi até... logo após, Regina, a publicação desse estudo que a gente estava conversando, nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, logo após, no mês seguinte à publicação desse estudo, 90% das mulheres pararam de tomar hormônio.
as que vinham fazendo terapia hormonal, 90% pararam de usar. De medo, né? De medo, exatamente. Totalmente Pavor. infundado, né? Mas é porque foi o primeiro estudo que mostrou realmente os efeitos a mais longo prazo. Tá? E também depende muito da maneira que você coloca, né, o risco, né, entre aspas. Então, por exemplo, na década de 90, nos Estados Unidos, mais de 50% das mulheres faziam uso da terapia hormonal. Após a publicação desse estudo, menos de 5%. Nossa Senhora. Ou seja, foi uma coisa que acabou assustando muito as mulheres. Por quê? Qual que foi o maior temor, Regina? Foi o câncer de mama. Câncer de mama. Porque esse estudo, ele mostrou o quê? Ele mostrou que aumentou em cerca de 20 a 25% a chance da mulher ter câncer de mama depois de 5 anos de uso do hormônio, ininterruptamente e pela dose cheia, dose alta. Pois bem, aí eu coloco o seguinte para todo mundo aqui, para todos os telespectadores. Depende da maneira que você enxerga o dado. Uma coisa é eu falar para você o seguinte, se você fizer o uso do hormônio por 5 anos na dose inteira, você vai ter o seu risco aumentado em cerca de 25% de ter um câncer de mama. Se você você escutar essa frase do médico, provavelmente você não vai usar o hormônio. Agora, se você escutar a seguinte maneira, porque isso aí chama-se risco relativo. Então, colocar dessa maneira, aumentou em 25%, isso é um risco... Não é absoluto. Não é absoluto, isso é um risco relativo. Agora, se eu te colocar a mesma informação de outra maneira, ou seja, você, aos 50 anos, 52 anos, que não tem fator de risco, você tem cerca de 2% de chance de ter um câncer de mama. 2%. Se você fizer o uso do hormônio, esse 2% vai passar para cerca de 2,5%. Muda, né? Totalmente. Você vai tomar o hormônio? Vou tomar. Porque eu tô sofrendo, tô com onda de calor, eu vou tomar. Então você entende o quê? Que é a mesma coisa. Sim. É que uma mulher aos 50 anos é mais ou menos cerca de 2 casos de câncer de mama para cada cerca de 20 casos para cada 1.000 mulheres. Ou seja, 2%. 2%. Se você fizer o uso do hormônio por 5 anos, dose inteira, vão passar para 25 casos, que é um aumento de 25%. Então, se você colocar desta maneira, é a maneira com que você coloca. Entendi. Então, você vai aumentar de 20 para 1.000 para 25 para 1.000. A mesma coisa é a história da trombose. Sim. Porque da trombose é até mais impactante, digamos assim, na questão do ponto de vista numérico, porque a trombose aumenta de 2 a 3 vezes o risco. Com a utilização do hormônio por 1 a 2 anos. Aí o período é um pouco mais curto, já aumenta o risco. No caso da trombose, o aumento de risco já é logo no início, de 1 a 2 anos. E isso aí tem alguma forma de dizer você não pode usar porque você pode ter uma trombose? Não, aí você vai colocar de que maneira? Olha, você, uma pessoa saudável, que não tem fator de risco para ter trombose, a chance de você ter uma trombose é exatamente 0,2%. Se você fizer o uso do hormônio, o seu risco vai para 0,4% a 0,6%. Agora eu vou falar uma coisa para você. E que é aquelas que usam hormônio, indicado pelo médico, tudo certinho, e fumam. Isso já é um problema. Tabagista. Porque aí potencializa. Porque essa mulher, ela não vai ter 0,2% de risco de ter uma trombose. Porque ela fuma. Porque ela tem um fator de risco. Ou seja, o risco dela, com o uso do hormônio, vai triplicar. Só que o risco dela não é 0,2%. O risco dela vai para, ao invés de ser 2 casos para cada 1.000, eu não sei exatamente passar, mas vai tipo 50 para cada 1.000. Aí de 50 e vai para 150, ou seja, de 2 a 3 vezes o risco. Ou seja, aí muda a figura. Muda a figura. Então, gente, eu fiz essa pergunta de propósito, né? Porque, infelizmente, tem mulheres que fazem a terapia hormonal e fumam. Né? Aí realmente potencializa o risco, não só de trombose de membro inferior, mas também de evento cardiovascular e de AVC. Agora, uma coisa que nós não falamos no bloco anterior é da questão das doenças cardiovasculares, que com a menopausa ela aumenta. Com o climatério, a menopausa ela aumenta. Aumenta muito. Indubitavelmente aumenta. Eu não tenho esse número exato, mas um dado até importante que você mencionou no primeiro bloco é em relação à menopausa precoce. Então, as mulheres que têm menopausa precoce,
elas têm mais chance de ter evento cardiovascular do que quem não tem. Na idade média normal. Isso, ou seja, ficou muito claro, né, que existe uma associação protetiva protecionista, né, entre o estrógeno e o evento cardiovascular. E aí você vai pro raciocínio inverso. Nossa, então, se eu der o hormônio para todo mundo, eu vou diminuir o risco de evento cardiovascular. Sim. Não. Ué, mas... Só nas mulheres que entraram na menopausa de uma maneira precoce. Por quê? Por quê? Porque realmente até a idade de 50, 51 anos ficou muito bem documentado que o hormônio exerce um poder de proteção. Após a menopausa, se você entrar com a terapia hormonal, depois de 1 a 2 anos de uso do hormônio, você vai ter um aumento de até 50% no risco cardiovascular. Depois de 1 a 2 anos de uso, ou seja, a curto prazo, né, menos de 1 ano, existem estudos, Regina, mostrando que o hormônio é até fator de proteção do coração. Só que depois de 1 a 2 anos de uso, aí... É paradoxal isso? É paradoxal, sem dúvida. Mas essa é a medicina... Não conecta. Não conecta. Mas essa é a medicina baseada em evidências. Porque muitas vezes a medicina do raciocínio, ela peca. Porque muitas vezes a gente, por falta até de dado científico, né? A gente toma uma conduta baseada no raciocínio. E não é. E não é o mais correto. Não é 2 mais 2 são 4. Não é. Então, por isso que a medicina baseada em evidências, ela mostra, torno a dizer, né? Esse dado que eu passei das doenças cardiovasculares. Tem estudos, claro, que isso aí tudo foi baseado em ensaios clínicos. WHI, o HERS, que foi um estudo muito grande, né? Também muitas mulheres, eu não me lembro exatamente, mas mais até do que o WHI. E a Cochrane Library, né, fez uma revisão sistemática, fez uma meta-análise e o resultado foi esse. Depois de 1 a 2 anos de uso de terapia hormonal, com estrógeno mais progesterona. Também é outra coisa que a gente precisa separar. As mulheres que vão usar estrógeno mais progesterona, que são as mulheres que têm útero. E as mulheres que vão usar só estrógeno, que são as mulheres que não têm útero. Só o estrógeno, você tem menos problema a longo prazo do que o estrógeno associado à progesterona. Entendi. Então também existe essa diferença. Olha que coisa. Gente, nós somos muito complicados, né? Meu Deus do céu. Olha, um monte de informação, muita informação, né? Mas eu acho que está dando para vocês compreenderem bem como que tem que ser muito bem orientada, muito bem avaliada, né, pelo profissional para poder fazer a terapia, né? Agora, as mulheres obesas, elas têm, vamos dizer, elas podem fazer, vamos dizer, a menopausa mais precoce? O que acontece com as mulheres Existe algum estudo que as mulheres obesas, elas têm uma diferença em relação a climatério, menopausa e reposição? Elas tendem a fazer mais ciclos anovulatórios. Né? Elas têm um distúrbio hormonal pela questão da gordura, pelo maior nível de aromatase, né? Que é uma enzima que transforma estrógeno em testosterona. Então, elas tendem a ter mais ciclos anovulatórios. Então, elas tendem a ter mais irregularidade menstrual também, mesmo na fase que estão menstruando normalmente. O problema da obesidade é que a obesidade aumenta o risco de uma série de coisas. Por exemplo, diabetes, hipertensão. Diabetes, evento tromboembólico, doença cardiovascular. Então, por exemplo, ao você fazer terapia hormonal numa paciente obesa, o risco absoluto não vai ser esse que eu coloquei. Você tem a sua chance de ter uma trombose de membro inferior é 2 para cada 1.000 mulheres. Não, numa mulher obesa não é 2 para cada 1.000 mulheres. É muito mais. É muito mais. Né? E aí, a partir do momento que ela faz o uso do hormônio, isso vai ainda aumentar mais. E para complicar a situação, Regina, eu lembrei agora uma situação aqui que muitas vezes é usado com bastante, bem indicado na obesa, ao invés de você fazer a terapia hormonal por via oral, você fazer por via transdérmica. Né? A pele absorve o hormônio e evita uma passagem hepática do hormônio. O que acontece? O que os estudos mostram? Que quando a mulher faz a terapia hormonal, estrogênica, transdérmica, ela tem muito menos chance de ter evento tromboembólico do que se ela toma o comprimido. Então ela tem menos chance de ter um AVC e menos chance de ter um evento tromboembólico e um evento cardíaco também. Ela tem menos chance de formar trombo
né? Se ela fizer a terapia AVC, hormonal, AVC, tudo. Se ela fizer a terapia hormonal por via transdérmica. Ou seja... Então, a obesa, quando indicada a terapia, é melhor a transdérmica. Transdérmica, porque tem menos chance de eventos tromboembólicos, né? Então, Regina, é o que a gente... toda diretriz que a gente lê, todo guideline que a gente lê acerca de terapia hormonal, diz o quê? Você tem que individualizar. Você tem que individualizar. Por quê? É claro que existe uma recomendação geral. Qual é a recomendação geral? Entrou na menopausa, está sintomática, ou seja, está com fogacho, está com a sua qualidade de vida afetada. Não tem contraindicação para fazer o uso do hormônio. Não tem por que não usar. Use o hormônio, sem sombra de dúvida. Use o quê? Use a menor dose, tá? Pelo período que vai te ajudar essa transição. Essa é até uma recomendação antiga do próprio FDA americano, faz essa recomendação. Então você vai fazer a dose do hormônio mais baixa e por um período que te ajudar a fazer a passar por essa fase. Isso, a passar por essa fase. Por quê? Porque o fogacho, na maioria das mulheres, depois de 2 a 3 anos, ele desaparece. Ou ele diminui muito a intensidade. A onda de calor. Mas é a questão vaginal? A vaginal. Aí o que você vai fazer? Tópico. Porque aí o hormônio local, que é o creme, ou o óvulo, ou o tablete, né? O índice de absorção dele por via vaginal, que o objetivo é tratar o ressecamento vaginal. Isso. E também os sintomas urinários, né? Não podemos nós esquecer. Íamos falar. Eu ia perguntar agora para você. Não podemos esquecer da infecção urinária. De repetição, a sensação de infecção, né? Porque a bexiga e o colo vesical, né, e a uretra, eles são sensíveis ao estrógeno. E aí, na verdade, a mulher está com a sensação que tem infecção. Ela vai ao banheiro toda hora, né, e ela não tem infecção. É pelo ressecamento. Né, ali da bexiga e do colo vesical e da uretra. Então, o hormônio local, ou seja, o vaginal, ele é absorvido muito pouquinho. Muito pouquinho. Né? O que se tem de estudo a respeito do hormônio tópico? Os estudos são ainda de curto prazo. Então, por exemplo, os estudos normalmente têm 2, 3 anos de acompanhamento. E até tem estudo para as mulheres que têm câncer de mama. Isso é importante, porque as mulheres que têm câncer de mama, o hormônio ele está contraindicado. Mas o hormônio vaginal não está contraindicado. Por quê? O raciocínio, mas é aquela história, o raciocínio versus evidência científica. O raciocínio realmente nos leva a crer que não vai aumentar o índice de recorrência. Tá. Por quê? Porque absorve muito pouquinho. Mas o que se tem de estudo até hoje... Mas trata o local muito bem. Muitíssimo bem. E o que se tem de estudo até hoje são 2 a 3 anos só de acompanhamento. Mostrando o quê? Que não aumentou a chance do câncer de mama voltar. Certo. Mas o período de acompanhamento ainda é muito curto. Curto para você ter... Isso, mas a gente explica isso para o paciente... né? E aí a imensa maioria faz o uso porque do hormônio. Horrível. Não, é horrível, né? As a mulher mulheres, sexualmente ativa, né? Tudo. E não tem por que ela não fazer o uso, sendo que a evidência até o momento é que não aumenta o risco da doença voltar. Ao contrário, né? Já vou entrar num outro tópico importante aqui das mulheres que têm câncer de mama e desejam fazer o uso do hormônio ou por via oral ou por via transdérmica, que a gente fala que é a reposição sistêmica. Sim. Né? O que aconteceu, Regina? Teve um boom no final da década de 90, que foi o boom da tibolona. A tibolona é um hormônio, tá, que tem ação tríplice. Estrogênica, progestagênica e androgênica. Então, além dela resolver a questão das ondas de calor, do ressecamento vaginal, ela também age muito bem na questão da libido. Então, por isso que no final da década de 90 existiu um boom em relação à tibolona. Só que a tibolona ela é menos potente do que as outras formulações estrogênicas. Certo. Valerato de estradiol, estrogênios conjugados, ela é menos potente, vocês sabem isso muito bem. Então, para a onda de calor, ela resolve menos do que mais resolve 90% dos casos. Resolve muito bem. Então foi uma grande, avanço. Um grande avanço a tibolona, né? E aí como grande avanço, sem sombra de dúvida. E aí como ela deu menos sintomas mamários, sim. O que se aventou? Opa, ela age pouco na mama. Vamos tentar dar às mulheres que tiveram câncer de mama? E aí fizeram um estudo na Suécia, famosíssimo, esse estudo chamou Rabbit's Trial.
E esse estudo era programado para 5 anos, em que um grupo de mulheres com câncer de mama usando tibolona e o outro grupo usando placebo, que é o comprimidinho de farinha. Com 2 anos o estudo foi interrompido. Por quê? Houve muita recorrência no grupo que usou a tibolona. Então aí o estudo foi interrompido, e esse estudo ficou marcado na história, né? Porque mostrou que realmente a terapia hormonal por via sistêmica, ou seja, o hormônio que faz efeito no corpo todo, ele realmente está contraindicado na paciente que tem câncer de mama. Ao contrário do hormônio vaginal local. Inclusive tibolona, né? Inclusive a tibolona. É que foi uma empolgação muito grande com a tibolona na época, né? Por causa... a gente viveu isso aí, disso. Né? A gente viveu... Não é minha especialidade, mas eu lembro disso. Não, foi um boom, né? A tibolona foi um boom na época, né? E aí até para as mulheres que tinham câncer de mama tentaram dar a tibolona, mas infelizmente... O que seria o nosso desejo era que elas pudessem fazer o uso da tibolona. Que tivesse dado certo. Dado certo, que é resolver o problema das ondas de calor. Com certeza. Mas infelizmente mostrou que e a o câncer de mama recorreu. Infelizmente então, quem tem o câncer de mama, tem o câncer de mama e tem as ondas de calor, sofre demais. Né? O que você vai fazer? Você não pode dar? O que está sendo muito discutido hoje, até recentemente teve o Congresso de Climatério Brasileiro, eu não fui, mas uma pessoa que foi, estava lá e queria discutir com alguém, não tinha ninguém para discutir, ficava me mandando os slides, as discussões, e o próprio NHS, que é o National Health System Service, em inglês, discute muito isso também, todos os guidelines discutem muito isso. É uma coisa que está crescendo, não temos estudos ainda, mas é o que? A associação do estrógeno com os moduladores seletivos do receptor de estrogênio. Ah, tá. Entendeu? Por quê? Porque alguns moduladores seletivos do receptor de estrogênio bloqueiam o efeito do estrógeno na mama. Nossa, isso aí vai ser um espetáculo. Então tem um que é muito promissor, que chama o basedoxifeno. Então existem muitas mulheres, muitos estudos em andamento, na verdade, os estudos estão em andamento ainda, que tomam o estrógeno associado ao basedoxifeno. Que é um modulador seletivo do receptor de estrogênio. Para tentar resolver o problema. Mas não tem medicamento. Não, por enquanto não está indicado. Mas logo vai ter, se Deus quiser. Né? A gente espera que o resultado seja otimista, porque eu sofro junto com elas. Por quê? Porque elas têm o câncer de mama, e ainda não podem fazer o uso mastologista... do hormônio. Exatamente. Não podem fazer uso do hormônio sistêmico, estão extremamente sintomáticas. Por quê? Porque quando essas mulheres vão para a quimioterapia, após os 40 anos, é 70% a 80% de chance de entrar na menopausa por causa da quimioterapia. Tá. O que é uma menopausa, até uma coisa interessante, a gente estava falando da menopausa precoce. As mulheres que entram que têm menopausa precoce ou menopausa prematura tendem a ser mais sintomáticas. Como você já falou. E podemos até pegar um gancho. Qual que é a recomendação nessas mulheres? Pelo menos fazer o uso do hormônio até a idade natural. Isso é diretriz. Na idade natural em que elas entrariam na menopausa. Então, se você tem 40 anos, 37 anos, qual é a recomendação para você? Usar o hormônio, claro, se não houver contraindicação, até os 51 anos. Os 51. Isso aí é recomendação do FDA, da Sociedade Americana de Ginecologia, da Sociedade Inglesa de Ginecologia, de todas as sociedades. Tá? Eu acho que são estudos importantíssimos, porque as mulheres realmente é uma fase complicada. Muito difícil, né? Principalmente as mulheres que infelizmente fazem a menopausa de uma maneira artificial. Né? Ou por uma remoção dos ovários, por um câncer de endométrio, ou um teratoma no ovário, alguma patologia que levou a remover os ovários. Aí não tem jeito. E no caso mais complicado é o câncer de mama, que realmente você não pode, mesmo tendo uma menopausa artificial prematura, você não pode entrar por pode entrar. Vamos ter que mais um intervalinho aqui, Ricardo. O programa está bem no finalzinho, mas eu acho que é um programa assim fantástico. Parabéns aí pelas informações, por tudo. Vocês vejam que o Ricardo é um médico assim atualizadíssimo, né? Fala tudo baseado em estudos. Isso é muito, muito importante hoje, né? Sempre foi, mas hoje cada vez mais a medicina baseada em evidência é fundamental para a qualidade, né, da medicina e dos tratamentos. Volta em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Celular, um programa fantástico. Assistam,
novamente, indique para suas amigas, parentes, viu? Não deixem de assistir, porque é realmente atualizadíssimo em relação à terapia hormonal. E pelo YouTube, só colocar lá a doutora Regina Cioff, o programa estará lá na íntegra para assistir novamente, tirar sua dúvida. Até eu vou assistir esse programa de novo, sabia? Eu aprendi aqui muita coisa, de verdade, de verdade. Então, não deixem de assistir, tá bem? Indicar para seus amigos. Ricardo, então, quais são os tipos que existe de terapia hormonal? Oral? As vias de administração, né? Você pode dar por via oral, por via transdérmica, que pode ser adesivo, sachê, gel, e via vaginal. Tá. Né? Sachê? Não, sachê são sachezinhos, né? Que você abre e passa na pele. Passa na pele. Você passa na pele, tá. né? E as vias de administração, a diferença principal foi aquela que a gente conversou a respeito principalmente dos eventos tromboembólicos, né? Em relação ao restante, não tem diferença. Em relação aos tipos de hormônio, a diferença principal também é aquela diferença que a gente conversou. A tibolona tem efeito tríplice, né? Tá. Estrógeno, progesterona e andrógeno. E tem uma potência um pouco menor, né, do que quando você entra com o valerato estradiol, o estrogênio conjugado, tá? E a outra coisa que é importante também que a gente esqueceu de avaliar é que algumas vezes a libido não se resolve com a tibolona. Então, algumas vezes a mulher, além de entrar com a terapia hormonal, com estrógeno ou estrógeno mais progesterona para quem tem útero, precisa associar também o andrógeno, ou seja, a testosterona, ou por via vaginal ou por via sistêmica. Então, algumas mulheres, você entra com a terapia hormonal, tá sintomática, não tem contraindicação. Você entra com a terapia hormonal, ela resolve os problemas da onda de calor, das questões emocionais, tudo, mas o desejo sexual continua baixo. E aí você pode associar, né, também a testosterona. E não tem outro efeito. E o que está na moda, na verdade, é o DEA, né? Que é o dehidroepiandrosterona. O DEA, o DEA está na moda, né? Né? E o DEA, o que acontece? Eu levantei na literatura também, e a literatura não tem ainda período longo de acompanhamento para dizer exatamente os efeitos colaterais do DEA a longo prazo. O que se tem de publicação acerca do DEA, de efeito colateral, é acne. Foi o único efeito colateral bem descrito. E é tópico? Né? Não, é sistêmico, tem tópico e sistêmico, né? Usa-se mais sistêmico, né? Então, o que tem de efeito colateral realmente foi a acne, né? As espinhas, né? Pelo, essas coisas? Pelo não, o que foi mais descrito foi... Tá louco? Melhora a libido e cria barba. Aí a coisa fica feia. Dado importante, assim, porque muitas mulheres na menopausa passam a ter mais pelo. Por quê? Porque existe um imbalanço. Entendi. Porque ela tem aquele nível de estrógeno, progesterona e testosterona. O estrógeno e a progesterona caem muito mais do que a testosterona. A testosterona na menopausa ela cai menos. Por quê? Porque a testosterona é produzida principalmente pelo estroma ovariano e pela suprarrenal. Então ele cai menos. E aí, como existe um imbalanço, não raramente, que tipo de sintoma que a mulher tem na menopausa? Pelo. Né? Não é E vamos para depilação. Rapidinho, questão de dose, que nosso tempo já se esgotou. Muito importante a questão da dose, porque esses efeitos, essa estatística que a gente colocou é com a dose inteira. Né? Que aí depois de 5 anos de uso, aumenta em 20 a 25% a chance da pessoa ter um câncer de mama. De 20 para 1000 vai para 25 para 1000. Isso é depois de 5 anos de uso, dose inteira. E aí vem a questão que é muito importante, o FDA aborda isso com muita clareza, que é o quê? E qual o efeito de uma dose mais baixa? Colateral, metade da dose, que você vai resolver 80, 90% dos casos. Não se sabe. Por quê? Não tem estudo ainda, não tem ensaio clínico randomizado avaliando metade da dose. Agora você pensa bem. Mas tem que fazer isso. Tem que fazer. Eu acredito Urgente. Que devem ter estudos em andamento. Mas a nossa perspectiva é qual? Que metade da dose resolve o problema. Não tem efeito colateral. Né? Não tem efeito colateral a longo prazo. Vai ser uma bênção.
né? Porque você vê, depois de 30 anos que estava se usando a terapia de reposição hormonal, que é o que se chamava na época, é que a gente foi ter o primeiro ensaio clínico randomizado. Aí agora que iniciou uma dose mais baixa, que a dose mais baixa vai resolver 80%, 90% dos casos, então agora que os estudos, né, estão em andamento aí, e a gente espera uma resposta positiva, que seja uma coisa segura. Então hoje o que a gente fala no consultório, e falamos aqui no programa também, não temos essa resposta. Pode ser que você, que se sente muito bem com a terapia hormonal, possa usar a metade da dose do hormônio por 20, 30 anos e não aumentar o risco de nada. Ricardo, uma delícia o programa, muito obrigada, mas nosso tempo acabou. Quero agradecer, viu, mais uma vez pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, né? E vamos fazer outros programas com o Dr. Ricardo, que prometo, porque eu tenho certeza que vão me pedir, viu, Ricardo? Muito obrigada, viu? Parabéns aí, que Deus continue iluminando aí seu trabalho, né? Eu que agradeço a oportunidade, tá, Regina? E te parabenizo pelo programa. Da outra vez, várias pessoas entraram em contato comigo, né? Dos outros anos também, né? Isso. Agradecendo a sua questão social, né? De passar informação, tudo, né? Para a população Poços-Caldense e da região. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu programa. Tá, obrigada, viu, Ricardo? Obrigada. A vocês quero agradecer muito a audiência, o carinho, porque com esse intuito que nós temos de informar vocês é que nós fazemos esse programa. Eu e meus colegas aqui, que todos vêm aqui com muita boa vontade, né, deixando lá seu trabalho e vindo aqui colaborar com vocês para que vocês tenham qualidade de vida. Até a próxima semana, claro, né, como eu sempre digo, se assim Ele quiser. Até lá!